Todo dia é dia de recomeçar, é dia de recalcular a rota, é dia de fazer análise daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, para a gente poder mudar, trocar. Não existe um momento ideal, não existe um momento certo. Falamos tanto das nossas feridas emocionais e agora vamos trazer um pouquinho aqui desse alento, dessa expansão de consciência em relação a tá tudo bem recomeçar, tá tudo bem recalcular os movimentos, tá tudo bem você decidir mudar de ideia, tá tudo bem você mudar verdadeiramente aquilo que não deu certo, aquilo que você não gosta ou que não gostou ou que simplesmente você não deseja mais. E já quero convidar vocês a participarem conosco, a deixar os insights, a dizer se vocês têm esse hábito natural de recomeçar quando percebe que aquilo que vocês estavam fazendo não deu certo, não foi bom, não foi legal. Ou se vocês têm uma determinada resistência, um receio, um medo de fazer esse movimento. A questão da procrastinação da felicidade. Quando nós falamos das pessoas que têm, às vezes, um receio, um medo da plenitude da vida, é um pouco estranho, né? Como eu falasse, como eu vou ter medo da felicidade, medo da plenitude da vida? Mas quando nós vamos pensando dessa forma que, vou esperar o ano que vem, vou esperar não sei que dia, vou esperar o carnaval, vou esperar eu conseguir aquele emprego, ver que a gente só fica esperando. E quando vamos percebendo, o tempo está passando e vamos ficando frustrados, porque a gente está sempre esperando alguma coisa para fazer o movimento. E esquecemos de quê? De olhar aquilo que nós temos para poder dar o passo possível. Eu confesso que eu já fui muito assim, né? Depois dos tratamentos terapêuticos, a gente vai tendo um pouco mais de consciência para conseguir fazer esse movimento. Porque atrás dessa procrastinação tem outras dores. E uma delas, eu acredito que a principal é aprender a lidar com o próprio orgulho. Aprender a usar o orgulho mal usado que eu tinha, né? Era de achar que eu precisava de saber tudo o tempo inteiro. Aí ver que o que está batendo ali é o meu orgulho, que não me deixava fazer o movimento, que não me deixava dar o passo seguinte. E quando nós ganhamos consciência, eu gosto muito de trabalhar com aquela carta na manga, né? Se eu acredito que tem alguma coisa que eu preciso de saber ou de ter um tempo hábil, é de já fazer algo para conseguir fazer o movimento de forma que eu não vá também me machucar, ferir os meus princípios. Porque às vezes a gente quer fazer de toda forma, né? Porque eu preciso fazer, não é o que eu tenho que fazer, eu preciso fazer e quer fazer, acaba se machucando um pouco mais. Então, eu aprendi a olhar esses pormenores, o porquê que eu procrastinava tanto. E aí, a primeira criaturinha que eu encontrei foi a questão do orgulho, que precisamos sim aprender a lidar com orgulho e começar a utilizar o orgulho também a nosso favor, porque dentro do nosso sistema, tudo é muito útil e nós precisamos de tudo isso. A questão é de que forma nós vamos usar essas potências que nós temos. Eu acredito que esse vou começar depois, ele se justifica em várias outras dores que estão aí escondidinhas, né? Que muitas das vezes a gente não consegue saber de onde vem, na verdade, né? Como que nós, seres humanos, temos tanto medo do erro? E daí, quando nós começamos a entender e aprendemos que o erro, na verdade, é só uma forma de aprender também, vai ficando mais leve. Porque, como você mesmo disse, se eu estou parada, eu não consigo alcançar aquilo que eu preciso. Eu fiz e não deu bom. O errado é justamente porque não deu do jeito que a gente queria. Por isso que a gente chama que foi errado. Se eu tenho essa tentativa e vi que não deu do jeito que eu queria, eu já tenho um material, já tenho uma possibilidade de análise para poder calcular uma nova rota. Fazer diferente. Olha, já aprendi que fazendo assim não dá certo, não dá bom. E daí eu tenho ali uma forma de fazer estrategicamente, pensar o que não foi legal e que eu posso modificar para as pessoas que desejam verdadeiramente conquistar aquilo que dizem que querem conquistar. Porque uma coisa também é eu dizer que quero, e a outra coisa é eu querer verdadeiramente e estar disposta a fazer o movimento para. Aí são coisas diferentes, né? Quando eu estou olhando só o que me falta, eu esqueço de agradecer e validar aquilo que eu tenho. Ou seja, automaticamente eu estou vibrando no copo mais vazio, estou vibrando na escassez
E estou vibrando também na ingratidão, porque se eu só consigo olhar para aquilo que me falta, eu não consigo agradecer aquilo que eu tenho. E a vida começa a ficar vibrando nesse padrão da escassez, aí vai começar a escassez de tempo, escassez de dinheiro, escassez de oportunidade, porque aquilo que eu estou emanando é justamente aquilo que tende a atrair e acontecer para mim na minha vida. Quando nós começamos a olhar para este lugar, vamos também fazendo ali alguns tipos de movimento para que nós possamos sair desse ciclo repetitivo, que às vezes a gente não consegue entender de onde vem, mas pode estar vindo ali justamente da nossa ingratidão pelas nossas habilidades, pelo aquilo que a gente tem, por só olhar aquilo que nos falta. Foi a questão do controle. Ah, mas eu não sei como vai ser. Quando nós queremos saber como vai ser tudo, o que está gritando ali nas entrelinhas é o controle. É a necessidade de que nada saia das minhas mãos. Que eu não seja surpreendida com aquilo que eu não desejo. Então, eu faço desse movimento o quê? Um apego para controlar, tentar controlar, na verdade, para que eu não seja surpreendida, porque às vezes eu não sei lidar com o imprevisto, eu não sei lidar com aquilo que eu não gostaria que acontecesse. E tá tudo bem também. Não é na questão de um julgamento, mas é uma expansão de consciência para entender qual é a necessidade que nós temos de estar sempre querendo controlar. E não conseguimos entrar no fluxo da vida. Quando nós estamos correndo de acordo ao nosso fluxo, a gente não precisa de fazer força, as coisas vão acontecendo. Se a gente tem essa necessidade de controlar, pode ser que a gente esteja, na verdade, empacando o fluxo que poderia acontecer de forma natural. Só que a gente não consegue ter esse entendimento, essa percepção. Por isso que nós temos esses comportamentos, né? E falar sobre isso nos ajuda a ter a permissividade de calcular novas rotas. Sempre, todos os dias, é dia de recomeçar, de analisar, de repensar, enfim, de fazer diferente, né? Em muitos momentos a gente fica na nossa prisão mental, porque o nosso espírito, na verdade, ele sabe o que nós precisamos de fazer e sabe para onde nós temos que ir e de trilhar. Só que no nosso racional, na nossa mente, nós arquitetamos alguma outra coisa, algum outro projeto, então o nosso espírito vai nos levando e a nossa prisão mental é aquela que vai fazer esse movimento de segurar. Porque nós começamos a duvidar das capacidades, das potências, das habilidades e a questão do nosso medo, de inseguranças e de querer controlar vai alimentando esse nosso padrão mental. E daí fica a coisa mais difícil de acontecer. Porque dentro da onde não tem esse fluxo, onde eu não consigo entender o que meu espírito está querendo ali dialogar e para onde ele quer ir, não tem um diálogo interno, a gente não consegue fazer a nossa realização. Por isso que ficamos aí rodando em círculos, né? Ficamos girando, 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 e uma tendência de não sair do lugar. E aí vem o que? A frustração. Poxa, eu tô fazendo tanto movimento, eu tô fazendo tanta força e a coisa não vai. E o nosso espírito, muitas das vezes, está querendo ali nos ensinar, nos alinhar dentro do nosso propósito, mas a gente acaba duvidando e pegando essa prisão do nosso mental. Porque geralmente caímos em crenças, caímos dentro dos conhecimentos do inconsciente coletivo. Isso é muito natural de acontecer. Nós precisamos sempre estar aí nos perguntando, nos questionando, esse pensamento ele é meu de fato, ou ele é do externo, ou eu estou fazendo o que eu estou fazendo para agradar alguém. Porque nós, verdadeiramente, sabemos quando nós estamos ou não felizes. A gente pode até sorrir, mas internamente a gente sabe se a gente está feliz. E o nosso espírito é quem vai nos dar esse direcionamento, desse entendimento. Mas o que nós fazemos muitas das vezes, porque o que me agrada, o que me faz feliz, às vezes não é de agrado do que estão à minha volta, eu acabo cedendo ao que está ao meu redor, por momentos de querer se sentir pertencente, por querer estar ali dentro de um grupo ou de um clã, de alguma coisa que eu me sinto bem, e tá tudo bem. Mas tá tudo bem se você está conseguindo ter esse diálogo interno para fazer o movimento seguinte, para não ficar na dor e agarrado nessa prisão mental. Muitas das vezes nós não conseguimos entender porque estamos muito envolvidos na nossa dor. É isso que acontece. Às vezes, por isso que geralmente a gente tende
a ter estratégias, pensamentos e posicionamentos muito, muito simples para o outro. E quando é com a gente não consegue com essa simplicidade, porque causa dor. E se causa dor, eu não consigo olhar de fora da situação. E aí o nosso convite de hoje, né, para fazer essa análise, para poder ter a coragem de tomar a iniciativa, de ter a coragem de reiniciar se não está dando legal, se não está dando certo. Todos os dias é um dia de recomeçar. Todos os dias nós podemos nos permitir esses recomeços, essas novas oportunidades, estes novos conhecimentos, porque às vezes está faltando só uma virada de chave para você conseguir concretizar aquilo que você tanto deseja. Quando nós começamos a entrar na dor que as coisas não estão acontecendo, é legal a gente avaliar se a gente não está fazendo comparação. Não está acontecendo em relação a quê ou a quem. Que é um outro momento também que nos leva a entrar em dor. Quando nós começamos a comparar, geralmente somos injustos com a gente mesmo. Porque nós estamos comparando somente os resultados que o outro teve e não conhecemos e às vezes ignoramos a trajetória que ele precisou de passar para chegar naquele lugar que ele chegou. Ou seja, quando nós olhamos somente o resultado, tendemos a ser injustos com a gente mesmo e aí vem a dor. Porque a comparação não tem como você se comparar, por mais que você tenha feito a mesma coisa que a pessoa, por mais que você tenha começado no mesmo tempo que a pessoa, a sua vivência é uma, a minha é outra. A forma que nós vamos analisar e passar a vivenciar cada experiência é diferente. A região que nós moramos é diferente. Tudo isso interfere, influencia dentro da nossa desenvoltura em tudo que a gente faz. Se nós olharmos somente o resultado do outro, ignorarmos tudo isso, nós estamos ignorando a nossa história. E se nós estamos ignorando a nossa história, nós perdemos a nossa força. Porque a nossa história é a nossa raiz. Se eu quero somente chegar no resultado ignorando aonde que eu estou ali plantado, vamos assim dizer, falando das nossas raízes, da nossa história, eu vou ser cada vez mais injusta, eu vou ficar cada vez mais com impotência, porque se eu não sei, não reconheço a minha raiz, a minha força, eu não tenho como crescer, eu não tenho como ter potência e nem gerar frutos. E quando nós entramos na raiz, nessa questão da comparação, nós vamos ali ignorando e não levando em consideração as nossas raízes. E por isso que é tão importante esse trabalho de autoconhecimento, da gente fazer essa volta, né, para dentro, para o nosso interno, para este reconhecimento das nossas forças, das nossas habilidades. Quando nós entendemos quem somos, depois fica muito mais fácil para dar os próximos passos. E quanto mais eu me conheço, menos necessidade de aprovação do externo eu tenho. E mais eu consigo me validar, entendendo que ali eu preciso de melhorar um pouco, aqui eu já tenho o que eu preciso para fazer o próximo passo. E se eu não tenho, o que eu preciso fazer para ter. Mas isso é o trabalho do autoconhecimento que vai nos ajudar. E isso é a coragem de recomeçar dia a dia, quando percebemos que estamos insatisfeitos, quando a coisa não está indo para o lugar aonde eu gostaria que fosse. O tempo de plantar e colher. Esse tempo, se nós ignoramos, grande parte das vezes nós precisamos depois de voltar atrás. Porque vai ter alguma coisa ali que uma etapa foi pulada, foi desconsiderada e que pode ser aquilo que precisaremos mais à frente. Mas isso é claro que nós vamos nesse automático, né? Nesse automatismo que está acontecendo tudo nesse momento e não temos esse entendimento muitas das vezes. E eu vou resgatar lá desde o mapa de Odum. Porque uma das coisas que me ajudou muito, de verdade, para poder entender o meu processo interno, foi reconhecer o meu mapa. Foi entender o que me trava. E foi muito fantástico, assim, foi mágico, na verdade. Porque quando eu percebi que o Odum que me trava é aquele que geralmente deseja saber tudo o tempo inteiro, se sente inseguro, acha que tem que estudar mais, eu fui entender que essa é a minha qualidade e eu não vou conseguir mudar essa minha realidade. Portanto, o fato de eu querer aprender mais não anula aquilo que eu já sei. Eu parei de procrastinar justamente aí. E entendi quem sou eu verdadeiramente, porque vi como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono comigo mesmo, como as pessoas me veem, qual que é o meu projeto, propósito de vida aqui neste momento encarnatório. Entender tudo isso me ajudou muito a me fortalecer
para saber quem eu sou, acolher a minha sombra, porque a luz a gente não precisa nem falar que tem que acolher, porque a gente acolhe, né? E sorri para ela. As nossas sombras, que a gente tem um pouco mais de dificuldade. E eu entendi que se eu nego a minha sombra, eu também não tenho potência na minha luz. Porque cada pedacinho que a gente traz, ele tem ali um porquê de ser. Ele tem ali uma função de me ajudar a cumprir aquilo que eu vim fazer. Pessoa que vem te procurar, né? E dizendo, todo mundo precisa de mim, as pessoas dependem de mim. Pode ser somente que essa pessoa esteja vendo dessa forma e esteja se colocando nessa situação. Às vezes, ela tá naquela carência e na necessidade de fazer tudo para todo mundo. E como ela ainda não percebeu esse padrão, porque é difícil da gente perceber, ela continua acreditando que as pessoas são dependentes dela. E que se ela não fizer, o outro não vai fazer, o outro não vai dar conta. E ela acaba se colocando naquela função, naquele lugar de insubstituível e que todos dependem de mim o tempo inteiro. Na verdade, aí tem uma carência querendo falar por si, né? Ou um orgulho mal usado de acreditar que eu posso, eu sei, eu consigo, e o outro não. Ver que são dois extremos, que nenhum dos dois são saudáveis. Eu, nesse mesmo Odu que me trava, né? É o Odu que é o arquétipo de mãe, acreditar que é mãe não só das pessoas que estão no entorno, mas todo mundo que gosta. Acaba tendo muita força para querer segurar todo mundo o tempo inteiro. Aí vem também o orgulho mal usado. Quando eu entendi que no momento que eu quero fazer tudo para todo mundo, ao invés de ajudar, eu estou, de uma certa forma, atrapalhando o crescimento do outro, aí eu senti aquele impacto. E foi aonde eu consegui virar minha chavinha. De entender que o querer ajudar não é fazer para o outro. O eu ser amiga não é que eu tenha que estar no lugar do outro, eu posso estar com o outro. Ou seja, tudo mudou. A forma de olhar mudou. E se mudou a forma de olhar, mudou a forma de agir, a vida vai modificando. E aí nós vamos entendendo que ao redor também se modifica. Mas tudo isso precisa de ver de dentro para fora. É com trabalho de autoconhecimento, é com terapias, é com técnicas, mas primeiro é com querer. E esse querer, ele não tem como vir de outra pessoa que não da pessoa que quer verdadeiramente mudar, né? Que não de você que quer mudar. Se você quiser, o movimento acontece. Se você não quiser, pode ter tudo para poder acontecer, mas a coisa fica travada, porque você não quer. E aí não tem como, não tem o que precisa de ser feito para que você consiga fazer. Se não tiver o querer, não vai para lugar nenhum, porque é muito simples e é tão complexo, né? Quando nós falamos da questão do fazer sentido, é muito simples tudo isso. Só que na hora da execução fica tão complexo, se torna tão complexo, porque a gente entra no emaranhado do tem o quê, precisa de ser aprovado, precisa de ser pertencente, dizem que não pode, isso é errado, isso é feio. Isso... Nós vamos entrando em tantas regras que são impostas socialmente, que acaba que nós vamos nos abandonando internamente.